Glória a Deus. Irmãos, eu quero pregar nessa noite uma palavra para você, que o nome dessa mensagem é O Machado, a Árvore e as Minhas Limitações. Nós vamos abrir lá no livro de Eclesiastes 10:10. E eu quero falar um pouquinho como que a gente pode agir diante das limitações da vida. Eclesiastes 10, verso 10. Eu vou ler na minha versão, que é a revista e atualizada, e aí eu vou pedir para que os meninos mudem ali para a NVI. Amém? Essa é a corrigida fiel. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque cremos que tu estás neste lugar e tu tens um plano poderoso para as nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que a sabedoria da qual muitas vezes necessitamos e esquecemos de pedir, venha sobre nós, venha sobre a minha vida, e que eu possa dar o conselho do alto que vai, ó Deus, trazer sucesso, trazer êxito para alguns irmãos que estão aqui talvez lutando com algumas situações, com algumas limitações e que precisam de resposta nessa noite. Que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Como agir diante das limitações da vida? Qual é o problema do versículo? O machado está cego. A lâmina precisa ser afiada. E qual é a necessidade? Golpear mais forte. Né? Por termos um instrumento que está limitado, por termos um instrumento que está sem força para fazer aquilo que foi chamado para fazer, ele diz que nós temos que golpear com mais força. Mas se nós pedirmos sabedoria, nós vamos ter sucesso. Esse é o contexto, irmãos, de alguém tentando derrubar uma árvore. Talvez alguém tentando cortar lenha. E como essa ferramenta ela está limitada, talvez pelo uso demasiado, né, desse machado, porque ele tem sido gasto para fazer isso, talvez alguns de nós estejam vivendo esse tempo na vida. Nós estamos tentando derrubar árvores, tentando derrubar dificuldades, tentando enfrentar lutas, mas as nossas forças, a nossa agilidade, o nosso corte, ele não está conseguindo mais ser preciso. Sabe aquele momento da vida, quando você domina determinada situação, ela já é comum para você, mas de repente você não consegue resolver mais o seu problema? Sabe quando uma coisa é habitualmente fácil para você? Ou então você tem um controle total da tua história e agora, de repente, as coisas começaram a ficar amarradas, começaram a ficar difíceis, começaram a ficar cheias de embaraços e você percebe que quanto mais você luta, quanto mais força você empreende, quanto mais você está tentando, mais difícil a coisa está ficando. E aí nós estamos cansados. Porque quando a gente usa muito a nossa força, seja ela mental, física, espiritual, a nossa tendência, irmãos, é começar a falhar no processo. Quantos entendem? E o processo chama-se vida. O Salomão, o autor de Eclesiastes, o sábio, ele está falando sobre isso, desse momento da vida em que a gente está tentando derrubar os obstáculos da vida, mas nada parece resolver o problema. A gente está com
nosso machado precisando ser afiado. E o que a gente faz, irmãos, quando o machado, quando a gente não está mais conseguindo ser eficaz, eficiente naquilo que a gente precisa? O que é que ele diz que tem que fazer? Ele diz que a gente deve buscar a sabedoria. Amém? Você já se encontrou nesse momento que você está cansado de tentar? Que não tem mais, parece que jeito, não tem mais solução, não tem mais nada. Você vai com o teu machado, com aquele que você está acostumado, né? E você, puxa vida, eu já conheço, eu já sei como é que é, hoje vai dar certo. Hoje eu vou chegar lá e a árvore vai ser cortada e eu vou voltar com lenha para casa. Mas aí você vai, você bate na árvore e ela não corta. E aí você põe toda a tua força e continua tentando e tentando, e o instrumento é o mesmo de sempre, mas ele precisa ser afiado. E para ser afiado, ele precisa que você faça o quê? Hã? Não, porque força você está colocando. Você precisa parar. Você tem que parar e afiar. Não dá para continuar usando o mesmo instrumento sem que você entenda que o problema não está na força que você está empreendendo, o problema não está no fato de você ir até a árvore, mas o problema está no machado que não está funcionando. Alguma coisa na vida não está funcionando, trazendo para a nossa realidade. Você está tentando derrubar os problemas, mas nada parece resolver o problema. E você está batendo sem sucesso algum. Então, um machado cego vai exigir muita força, vai exigir muito de você. Então, o que você precisa fazer é o quê? Parar e agir com sabedoria. E o conselho é dado, afie o machado. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente está empreendendo, lutando, e tudo que nós precisamos fazer é parar. Em primeiro lugar, parar. Para quê? Para rever. Por que não está dando certo? O que Deus está falando comigo? Por que a coisa não está desenrolando? Por que eu estou tão cansado? Porque tem gente, irmão, que só reclama. Ai, estou cansado. Ai, não aguento mais. Para me promover. Meu irmão, isso não resolve. Mas nós precisamos procurar Deus na nossa vida. Senhor, o que é que o Senhor tem? Eu quero que você abra lá no livro de Tiago, no capítulo 1. O que ele precisa, irmãos, para ele ter êxito? Que o texto de Eclesiastes nos falou. Você precisa de sabedoria. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Aqui ele diz, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Eu dei esse exemplo aqui num culto da tarde das mulheres. Pedir sabedoria a Deus é como se você chegasse num supermercado e falasse com o gerente e dissesse assim, olha, eu estou sem dinheiro e eu preciso comprar comida. E o gerente olhasse para você e dissesse assim, escolha o que você quiser e leve à vontade. O que normalmente a gente faz quando alguém fala isso? Fica à vontade, irmão, pega o que você quer, escolha o que você quiser. A gente se limita ou não se limita? Porque a gente é educado. Porque a gente pensa assim, mas o que vai pensar se eu encher 2 carrinhos aqui? Mas o que Deus quer que você saiba, irmãos, é que você pode pedir sabedoria à vontade para Deus. E sabedoria é o instrumento que muda a tua história quando você está batendo e não está dando certo. Então Deus está falando, peça, porém, e ele vai falar agora no versículo
6, com fé, em nada duvidando. O que ele está dizendo assim, pegue o carrinho, estão entendendo? E encha ele de sabedoria. Gente, a sabedoria é assim, você pode pedir para Deus, e ele diz, peça com fé, não duvidando, não assim, ai, vamos assim, pegar assim, para ele não achar que a gente está querendo abusar. Mas Deus está falando, abuse e use. Pode, quando você pede conselho para Deus, quando você precisa de direção, peça. Peça, que Ele dá. Agora, o problema da gente é que a gente acha que Deus não sabe o que faz na nossa vida. Esse é um problema. E aí a gente continua empreendendo força, cansando o braço, cansando a nossa vida, gastando como aquela mulher hemorrágica que a Bíblia diz que gastou tudo que tinha. Depois que ela gastou tudo que ela tinha, ela foi procurar Jesus. Foi ou não foi, irmãos? Não é isso que diz Lucas? Que depois que ela gastou todos os seus, consumiu com tudo que ela tinha, 12 anos enferma, irmão. Vamos transpor para a nossa realidade. 12 anos, talvez a tua vida está parada. 7 anos, 4 anos, 2 anos. Não sei qual é o problema, mas você não sai do lugar e você está se esforçando. E você está tentando do teu jeito. E Deus está falando, para. E começa a orar com eficácia. Começa a pensar que Deus tem conselho correto. O grande problema, irmãos, é o que eu falei. O problema não é evangelizar o mundo. É que a gente está gastando tempo tentando evangelizar os crentes da igreja. E dizendo, é para essa direção que você tem que ir, fulano. E aí o que faz, pastor? Para. E pede ajuda a Deus. E fala para Deus, Senhor, não sei o que fazer. Mas a gente sempre está tentando golpear os problemas da vida do nosso jeito. Com machado sem fio, com machado cego, com as tentativas erradas, com a visão errada. Não está dando certo, irmão? Seja sábio, pare. Eu estou tentando tudo para fazer meu marido me amar. Não está conseguindo? Então pare. Peça para Deus conselho. O que está faltando? Eu estou fazendo tudo para o meu negócio dar certo. Levanto cedo, limpo a loja, abro, pinto. Não está dando certo. Eu estou fazendo tudo isso que a pastora falou lá para fazer tudo. Não, irmão, pare. E peça a Deus com fé. E Ele vai dizer assim, o que é que você quer? Ontem a Marli pregou aqui, o que você quer que eu te faça? Então é o seguinte, se eu quero isso, então faça desse jeito. Então tá, Deus, então é o seguinte, eu vou pegar essa parte aqui e eu vou aplicar na minha vida. Mas essa aqui, eu acho que ainda dá para eu dar os meus golpes. E aí tá lá. Ai, que canseiro. Ai, meu Deus. Eu preciso ir para o Tahiti. Se eu tivesse uns dias de férias, já estava bom. Não é? Mas o que você precisa, irmãos, é ouvir Deus. E às vezes o que Deus vai pedir define toda a tua história. Muda tudo, resolve tudo, dá direção para tudo. E aí agora nós vamos começar a pregar. Vai lá para Lucas capítulo 5. Olha só um povo que está cansado, irmãos. Você conhece essa passagem, mas olha o que é você ter um machado que não está funcionando. Vamos ler a partir do versículo 1.
Ele diz assim: e aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Simão é o cara cansado, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou vá para onde as águas são mais fundas. E a todos lancem as redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão: olha o machado aqui. Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Vamos ler aqui a NVI. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Irmãos, olha a lima aqui. Olha o que afia na vida de Pedro. Pedro está aqui com um machado cego. Senhor, nós já fizemos tudo. Pedro não era um pescador iniciante. Pedro era o pescador. Mas não funcionou. E Jesus chega e dá uma direção. Vá mais longe, vá mais fundo. Vá numa outra direção. Às vezes, irmãos, tem coisas dando errado na nossa vida porque nós não mudamos o ciclo dela. Nós estamos habituados, eu conheço, esse é meu ambiente seguro. Esse aqui é meu lugar. A gente acha que a única coisa que existe para a gente fazer na vida é aquilo. Eu não quero pregar mensagem, irmãos, mesmo porque para você ouvir isso aqui, uma mensagem de incentivo e de autoajuda, você vai e paga para o Paulo Vieira 7.500, 5.000, 2.500 uma palestra, está resolvido o seu problema. Mas muitas vezes nós precisamos mudar algumas coisas. Quando eu e o Emerson, nós perdemos tudo, em 2006, da noite para o dia, nossa vida mudou, o nosso machado ficou cego. A gente não tinha o que fazer e não sabia o que fazer. Então, eu lembro que o Emerson, porque sempre foi acostumado a prover, a cuidar, e a gente vivia muito bem, o Emerson falou assim: Gi, eu observo que a panificadora, e muitos já sabem nosso testemunho, aqui do vizinho, ele me falou esses dias que ele quer vender, e ela dá bem, ó, ele comprou casa, tem um caminhão, ele a filha dele está na faculdade, então ele está querendo vender porque ele está cansado de trabalhar. O que você acha da gente comprar? Gente, nem bolo de caixinha meu cresce. O Emerson nunca fez pão na vida. Está ali a Ju que trabalha com panificação. Gente, se você soubesse como, olha, padeiro tinha que ganhar prêmio, gente. Ele não só faz o pão que você come todo dia, mas é cansativo demais. O meu marido diz que essa história da vida dele não gosta nem de ver a página. Eu vivo contando ela, porque compramos a dita da padaria, irmãos, porque nós tínhamos posto de gasolina. Era a nossa área, a gente sabia trabalhar, a gente dominava o negócio. Eu trabalho com venda desde os 12 anos de idade. Estava estudando, nessa época estava tempo integral no ministério. Fui virar padeira. Eu cuidava do balcão, tinha a moça que auxiliava, tinha o padeiro e o Hermes padeiro também. Todo mundo chamava ele de padeiro na rua. Oi, padeiro! Meu marido não sabia fazer nada. Gente, nós saímos com dinheiro, apesar da gente ter entrado com um processo contra a empresa pagou, a gente comprou à vista aquele negócio. 11 meses acabou, com 20 anos da nossa vida. 11 meses foi suficiente. Sabe por quê, irmãos?
Porque nós não paramos quando o machado ficou cego e não cortava mais. E pedimos para Deus assim: Deus, para onde é que a gente tem que olhar? O que a gente tem que fazer agora? Para onde nós vamos? Sabe? Você chegou na estrada e você não sabe para onde vai. E você fala com Deus. E Deus responde, irmão. Eu sou testemunha disso. Contei aqui, não contei? No domingo? Quando o machado ficou cego. Você tem que pedir, mas a gente pegou, tinha o dinheiro, tinha o machado, tinha a nossa habilidade. Não, é venda, é comércio, a gente domina. Vamos montar padaria. Em 11 meses, nós falimos. Tínhamos 2 carros quitados, perdemos 2 carros e ficamos com um ainda com dívida. Perdemos tudo. A mulher comprou a padaria, pagou 2 meses, não conseguiu pagar mais. Nós comemos presunto e queijo durante 1 ano e meio. Porque era o que ela dava, era o pão, presunto, queijo todo dia e o leite. E aí fazer o quê? Agora nós vamos morar. Não tinha mais, irmão, sabe? Acabou o azeite, acabou tudo. Fomos morar. E eu viajei. E eu cheguei no lugar lá, que era uma feira de presentes em São Paulo, e tinha um negócio lá. Eu falei assim: nossa, eu podia fazer alguma coisa com isso aqui. Vi umas galinhas de perna pendurada, nunca pintei. Falei: vou pintar as galinhas e fazer as pimentas. Vou fazer esses vasinhos de fruta. O Emerson, comprei negócio, o Emerson falou assim: vou montar, Giz. Montou lá. Foi para a feira, levou 6 galinhas e 6 vasinhos desse. Chegou e vendeu. Faz mais desse e mais galinha. Levava 1 semana para pintar 6 galinhas. Por isso que eu só mandei 6, porque eu não sabia fazer. Na outra semana eu consegui fazer o dobro de galinha. Ele vendeu todas as galinhas e o dobro das pimentinhas. Na outra semana eu falei: vou fazer mais. Aí eu pisei na jaca, irmão. E eu comprava peça de segunda linha e arrumava elas, porque artesão tem isso, irmão. Você olha por fora, mas por dentro só ele que sabe que não está prestando. Aí arrumava as peças, o Emerson, não foi 10 horas, o movimento da feira do Largo da Ordem é às 10 da manhã. Você estava em casa, não tem mais produto, vendi tudo. Um dia de chuva, né, Emerson? E ele vendeu. Aí eu falei assim: agora sim, agora eu vou investir. Irmãos, e ali a gente se levantou com uma coisa que eu não conhecia, que a gente não dominava, que a gente não sabia, e Deus deu habilidade. Eu fazia, para vocês terem uma ideia, por dia, 100. Era uma galinhada. Vocês não têm noção. Mas era chegar a galinha. E muita galinha, e muito regador, e muito vaso de parede. E aí eu tinha um mix de mais de 200 produtos diferentes. Mas eu comecei com 6 vasinhos de pimenta e 6 galinhas de pé pendurado. Quando eu cheguei na igreja, era só joguinho e galinha, né? Uma benção. As irmãs ficavam loucas de feliz. E eu também, porque eu não queria nem ver mais elas na minha frente. Porque tudo tem o tempo, meu irmão. Tempo da prova passa. Tempo da luta passa. Não vai durar para sempre. Deus tem um tempo novo para a tua vida. Agora você tem que parar, ouvir Deus e seguir adiante. E não é ouvir assim, sabe? Mas Deus fala comigo. Aí você pega uma palavra daqui, uma palavra dali, junta e acha que é Deus que falou. Irmão. Pastora, me dá um conselho. O que a senhora acha? Deus, o que a senhora acha? Vai por esse caminho, meu irmão, vai dar certo. Vai dar certo. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Há sabedoria. Há sabedoria. Eu não estou dizendo que eu tenho sabedoria, irmãos, mas
eu busco a Deus, você pode buscar também. E ele diz assim: pega o carrinho agora, peça liberalmente, eu vou dar para você. O que você quiser saber, eu vou te dizer. Você está disposto a ouvir? Porque tem coisas que Deus vai falar assim: tira isso da tua vida, larga disso, abandona isso. Tem situações que Deus vai falar: abandona esse amigo que você tem aí, ele atrapalha você. Mas ele está falando: para. Pedro dá ouvidos a Jesus. Mestre, a noite inteira nós pescamos. Nós batemos machado e não saiu nada. A gente pescou e não deu nada. Senhor, a gente conhece o mar, mas ele não fez isso. Ele ouviu. Ele falou sobre a tua palavra, sobre o teu conselho. Eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz: o que a Bíblia diz? Que eles, fazendo isto, versículo 6, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. As redes começaram a rasgar. Você quer que a tua vida dê certo, irmão? Quantos aqui quer que a vida dê certo? Mas, pastor, eu só sei fazer isso. Deus ensina coisa nova. Eu nunca pintei. Seu Reinaldo está aqui. Seu Reinaldo disse que estava lá na casa dele surumbático. Sabe o que é surumbático? No mundo da lua, pensando como que a bezerra ia ser alimentada, que já estava quase morta. Aí ele disse que vendo a pregação do Silas Malafaia de tarde, você que está aí, deitado na rede, tomando suco, que não era o caso, né, seu? Que ia morrer. Você que está aí, você que está aí com os pés para cima, querendo morrer, tomando suco de laranja na rede, vai inventar alguma coisa para fazer. E ele sabia fazer sorvete bem. Aí ele pegou uns canos de PVC. Foi ou não foi, seu Verão? E fez as formas de sorvete. E começou a vender sorvete. Ele trazia para a igreja, irmã, sorvetada. Aí o cunhado dele, que não é bobo nem nada, o suíço, né? A irmã dele viu um homem com a ideia, porque sempre tem alguém olhando para você, meu irmão. Sempre você está inspirando alguém, quando Deus te inspira. E falou assim: eu vou investir em você. Comprou um maquinário. Ele virou dono de sorveteria. Começou a fabricar. Nossas festas da igreja, ele levava esse sorvete. Tinha moreninha, tinha não sei o quê. E ele fazia com coisa de suco, genuía leite no sorvete do céu. Reinaldo! Sabe por quê? Porque ele parou, tô certo, seu Reinaldo? E orou a Deus e disse: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso ganhar um dinheirinho. Deus te dá a estratégia. Eu não estou pegando para você ganhar dinheiro, irmão. Nem esse é o meu propósito, mas eu estou falando de coisa que não está mais dando certo. Você está cansado e Deus quer que você mude. Mas como que vai ser a minha vida sem o Joãozinho, a Mariazinha? E como? Deus vai dar novo amigo. Deus vai dar nova estratégia. Deus vai dar um novo tempo. Gente, a Bíblia diz que Deus faz tudo novo. E ele diz que não pode pôr vinho novo em odre velho. E eu estava explicando para a mulherada lá de Londrina, sabe por que ele não põe vinho novo em odre velho? Porque o odre é feito de couro de bicho. E é um elemento orgânico. E quando você fecha aquele odre, que era aquela botija feita de couro, o que vai dentro do odre é suco de uva. E o suco de uva, deixa ele fora da geladeira. Ele vira o quê? Vinagre. Então, ele fala, você não pode pôr uma coisa que é expansiva dentro de uma coisa velha, porque o que está velho não está mais aberto a mudanças. Mas aquilo que é novo vai se expandindo junto com aquilo que está dentro dele. Então, tinha que ser odre novo.
Tem um monte de crente dentro da igreja, irmãos, que Deus está querendo fazer algo novo na vida dele, e o Espírito Santo é dinâmico, é vivo, é expansivo, é criativo, e a gente está com aquela velha ideia, o recipiente que é o nosso coração não está disposto a se dilatar. A mente continua fechada. Nós precisamos, irmãos, buscar o Espírito Santo e dar liberdade para ele trabalhar na nossa vida. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus atua onde há liberdade. Por que ele não podia falar com a nação de Israel? Porque estava com o rosto coberto. Eles não queriam ver a glória de Deus na face de Moisés. Ou eles, não, deixa-nos aqui, vai você lá, veja o Senhor. Nós tememos, Deus é temível, é terrível. E assim às vezes, a gente tem medo do que Deus quer nos dar. A gente tem medo do que o Senhor quer colocar na nossa vida. E a gente vai com aquelas desculpas assim, não, eu preciso ser educado, tem tanta gente precisando. Imagina pedir todo o conselho para Deus, ele dá com liberalidade e diz, filho, pega o que você quer. Entra. E você desfruta de todo boa dádiva e dom perfeito, só eu posso dar. Tudo que você precisa saber está comigo. As palavras de vida eterna estão comigo. Desfruta. Esse é o lugar mais certo para você estar nessa noite, sabia disso? Quando Jesus chega para os discípulos e aquela turma toda que estava com ele, que também era discípulo, diz, vai embora. Ele diz, vocês não vão também? Eles dizem, para onde nós vamos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, ficar cansado é fácil. É só você demandar esforço demasiado e você fica. E talvez você esteja cansado de muitas coisas. Eu estava falando para a Marli que os anos de ministério que a gente tem nos ensinam algumas lições. E uma das coisas assim que eu tenho percebido é que todos aqueles que verdadeiramente ouvem a Deus, param para ouvir Deus e decidem andar pelo caminho da vida, esses prosperam. Esses são felizes. Esses são abençoados. Bem-aventurado é aquele que não se detém. Sabe o que é se deter, irmão? É parar. Em vez de parar para ouvir Deus, ele para ouvir ímpio. Gente que não está interessada em que você cresça, está interessada em que ele cresça. E eu acho que esse é o mal da igreja brasileira hoje. Eu não sei se tem alguém a favor aqui. Se tiver, me perdoe, irmãos. Mas a minha formação, eu poderia trabalhar perfeitamente com coaching. Mas eu acho que pastor, deixar de ser pastor para ser coaching é o fim do mundo. Eu acho que melhorar a tua visão de mundo é uma coisa. Agora, você trocar a palavra, que é cheia de sabedoria, de riqueza, que é úmida pelo Espírito, pelo azeite do alto, para você ouvir conselho, irmão, você está enriquecendo esses caras. Tudo que eu precisei saber na minha vida, irmãos, eu aprendi aos pés do Senhor. Tudo que você precisa fazer para parar de ficar cansado é ouvir Deus. E se o que Deus falar doer, faz do mesmo jeito, irmãos. É igual tomar remédio amargo. Dói. É difícil, mas é a cura para a tua história. Eu não entendo, eu não sei, é caro, mas é a solução. Existem coisas, lições amargas que a gente aprende para que o doce venha. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus sabe que você está cansado. Deus sabe que você está golpeando, tentando, e não está trazendo nada. Mas o que Ele está dizendo é o seguinte, me ouve, eu tenho palavra de vida para você. Pare tudo, irmãos. Pare o que você está fazendo. Como a palavra do Senhor diz em Provérbios, eu estou acabando.
Não confie no seu próprio entendimento. Ah, eu sei. Pastora, se coloque no meu lugar. Eu estou me colocando no seu lugar. Porque eu já estive no teu lugar. Não se estribes no teu próprio entendimento. Não se apoie naquilo que você está acostumado, habituado. Peça para Deus, Deus vai te iluminar. Tem pessoas aqui, irmãos, que precisam desse tipo de respostas. Você está tentando derrubar uma grande árvore e bater repetidas vezes é loucura. Então, pare tudo. Tem gente que vá para casa e pare. Como é que é isso, pastor? Pare tudo. E mude a jeito de agir. Deus vai te dar a direção. Não sou eu. Eu não tenho a direção para o seu problema. Vai, faça isso agora. Eu tenho que orar a Deus. Mas como mulher de Deus que sou, como instrumento da palavra, estou dizendo para você, pare tudo. E ore. Irmãos, Deus faz. Você não sabe o que fazer da vida? Quantos aqui sabem o que tem que fazer da vida? Não precisa responder. Mas busque a Deus. E peça com fé. Todo conselho, todo entendimento, todo propósito está na mão dele. Então busque. Mas está cortando e não está conseguindo, chegou a hora de parar para afiar. Amém, irmãos? E aí você vai poder chamar os amigos e contar a história, porque a Bíblia diz que era tanto peixe que eles pegaram, que eles tiveram que chamar os companheiros para que fossem ajudá-los. E ambos encheram o barco, porque quando você é abençoado, quem está perto de você também é. Amém, irmão? Né? Nós queremos orar. Nós queremos pedir para o Espírito Santo nos ajudar, nos dar direção, nos dar propósito. Amém? Pode chegarmos. Senhor, nosso Deus, eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui o teu povo. Quando o Senhor pregava as multidões, o Senhor sabia que ali dentro daquele barco existia um homem cansado. E era ali dentro daquele barco que o Senhor ia começar a fazer um grande milagre, uma grande transformação. O Senhor ia chamar um pescador com pouca sabedoria, que conhecia apenas os peixes do mar para se tornar o grande pescador de almas que ele se tornou. Ele não sabia o que o futuro tinha para ele, mas ele decidiu ouvir a tua voz. E o Senhor trouxe juntamente com o seu conselho maravilhoso, o Senhor trouxe provisão, o Senhor trouxe propósito, o Senhor trouxe direção. E aqui há pais e famílias, aqui há jovens, aqui há vidas que também estão lutando no barco da vida. Há pessoas aqui que estão tentando cortar as árvores, mas o machado ficou cego. E eles estão cansados de tentarem. E eu sei, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor quer trazer vida. Vida em abundância. Para esses irmãos, para essas irmãs, para esses meninos, esses jovens que estão aqui. Que eles recebam direção do alto, que haja consolo e conforto do Senhor. Para as decisões que eles precisam tomar, para os rumos que eles precisam dar para as suas vidas. Deus, Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor nos guiaria em toda a verdade, tanto espiritual, o Senhor seria o nosso conselheiro, nós não ficaríamos órfãos, porque o Senhor está aqui conosco, Espírito Santo, até a vida eterna. Nós queremos fluir, Senhor. Nós não queremos ficar paralisados. Podemos parar sim, porque há momentos que precisamos, como falamos, para ouvir o Senhor novamente, para retomar a rota, para, ó Deus, sabermos qual é o caminho, qual é a direção, qual é a vontade, qual é o querer. E para isso a gente vai ter que estar atento, Senhor, para isso a gente vai ter que desejar fazer decisões. Então, quero te pedir nessa noite, que o teu povo que está aqui,
consiga ouvir o Senhor. Consiga ouvir o Senhor. Aquieta o coração. Você que está coração agitado, fala para Deus agora. Põe isso para fora, irmão. A Bíblia diz que o príncipe da paz, que dá perfeita paz, aquele cujo propósito, a mente está firme no Senhor, cuja força é o Senhor. Muda o foco, meu irmão, para Jesus. Você já tentou, não deu, agora é com Ele. Pedro tentou, não deu, era com Jesus. O problema não eram as redes, o problema era ouvir Jesus. A necessidade era ouvir Jesus. Aquieta a tua alma. Deus, faz cessar o barulho. Tem gente muito cansada aqui, Senhor. Faz cessar o barulho das ondas agitadas, das árvores fortes que se colocam. E o nosso instrumento é incapaz de cortá-las porque está sem fio. Vem levantar os teus filhos, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Deixe ele falar, irmãos. Vem, Senhor. Renova as forças. Senhor, e abençoa essas vidas, Pai. Que elas saiam daqui cheias, com o carrinho cheio, porque o Senhor nessa noite diz que pode pegar tudo. Deus quer dar tudo dele para você. Espírito Santo, dá direção.